Salve amigos, mais um super episódio do Podcast Experts, diretamente aqui da Geração X Estúdio na Avenida Paulista. Estamos aqui hoje com mais um convidado super especial, sob o patrocínio do IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino, do nosso irmão Luiz Lima. Um beijão pro Lima. Beijão pro Lima. E da Modus, Centro de Formação de Vigilantes, do nosso outro irmão Cleiton Magnão. Beijão pro Magnão. E hoje aqui nós somos com um convidado mais do que especial. Os experts, cada vez que tem um convidado desse tipo, aprende mais e oferece mais para vocês. É contigo, irmão. Quem tá aí? Pô, o cara é convidado, mas é um amigo de longa data, um irmão de longa data, um irmão de farda, né? Muito tempo de caserna juntos. Eu tenho o prazer de receber aqui uma das maiores referências da segurança privada deste país, Frank Kassai, meu irmão. Que prazer te receber. Prazer é todo meu estar aqui. Primeiro, meu agradecimento eterno para vocês. O que o Andrade falou não deixa de ser uma grande verdade, afinal são mais de 30 anos que eu conheço essa figura e que nos rememora aqui grandes lembranças boas, né, daquela época onde a gente não via e via só a irmandade mesmo, né? E foi aí que a gente, acho que forjou grandes amizades para agora e para o futuro, e a gente se encontra de novo, né? A gente estava falando aqui no café que a gente encontrou um outro colega, né, o Tavares. Grande só Indião! Só história. E aí, Grande Indião! Histórias em cima de histórias, mas boas, muito boas lembranças. Por falar história boa, nós vamos ter várias delas aqui no meio. A gente gosta de falar sobre aquilo que está ocorrendo no momento na indústria em que ele trabalha, as ações principais, aquilo que vem pelo futuro, né? Eu vou abrir uma pergunta genérica para a gente depois aprofundar em detalhes, né? Para falar só de segurança, prevenção de perdas, numa indústria como a sua, na Mondelez, quais são os grandes desafios para a área de segurança? Sim, tem um parque industrial grande aqui, a gente sabe que está em vários sites, tem várias marcas dentro, e a gente quer entender e explicar para a turma lá como é que são esses desafios de segurança em cada local desses e cada marca, como é que você atua e o que você pode contar para nós de novidade. Tá, acho que de uma forma bem genérica, vamos falar assim, tá? Indústria alimentícia, né? Ela segue alguns protocolos globais, alguns locais, mas muitos deles globais. E como a Mondelez é uma multinacional, né? A gente está falando de multicategoria, a gente está falando, todo mundo conhece Bis, o Lacta, o Oreo, o Clube Social, Trident, Tang, a gente está falando da linha Royal, a gente está falando de queijo Filadélfia. Então, são muitas e muitas marcas, né? Então, e a segurança dentro dessa indústria, ela minimamente tem que se portar em linha com o que a indústria exige, né? Então, vamos exemplificar isso. Muita gente não sabe que a segurança patrimonial dentro da Mondelez é a corresponsável sobre a certificação 22.000, né? E a gente fala, mas o que é que tem isso a ver, né? É que os times de qualidade da indústria dependem diretamente do nosso trabalho para fazer todo o parque de investigações de qualidade sobre os produtos nas linhas. É por isso que as definições de níveis de acesso, definições de tipos de câmeras que você coloca na linha, quanto tempo você precisa ter de retenção de imagem, onde está o posicionamento correto daquela câmera sobre uma linha de produção, é responsabilidade direta da segurança. Então, quando acontece alguma coisa com o produto, somos nós que somos acionados para abrir a investigação, entregar para o time de qualidade e pontuar. Olha, foi uma falha de qualidade, foi uma falha do processo, foi algo intencional. Então, isso cabe à segurança. Então, vou dar mais um exemplo prático. Os vigilantes, a gente fala assim, não, mas o vigilante faz ronda para vocês? Claro que faz. Ele tem lá o app no celular, né? Mas a ronda desse vigilante, ela não é uma ronda que a gente conhece normalmente de uma indústria, onde ele vê lá uma lâmpada, porta aberta, um equipamento fora do lugar. Na indústria alimentícia, ele entra na área de produção, ele começa a ver sujidade, ele vê equipamento aberto, ele vê se algum colaborador ou prestador está fazendo uma atividade
minimamente diferente do que ele olha e fala, poxa, aquela touca ali daquele colaborador, né? ele não devia estar nessa área não. Então o vigilante faz uma ronda bem diferente. Ele olha bocal, ele vai olhar e fala assim, aquele bocal daquele tubo está aberto, não deveria. Isso a gente chama full defense. É a defesa realmente do protocolo de indústria para que aquele produto não tenha nenhum tipo de contaminação. Então, é uma ronda muito mais técnica, né? E ele demora muito mais. E aí vocês imaginam assim, o vigilante para estar treinado nisso, ele demora, tem que ser treinado e tem que ser pontuado anualmente. Anualmente você tem que fazer a revisão do curso para ele que ele possa estar atualizado com as melhores práticas. Então, eu preciso ter esse vigilante ali, ó, muitos e muitos anos comigo. Demora para Porque é um treinar. aprendizado contínuo para ele. Você Né? não tem a dúvida. Eu imagino que deva ser um investimento em capacitação, em treinamento, a níveis... Ó, essa tua pergunta, Andrade, é assim, ó, eu acho que isso já me relembra que, assim, esse é um dos motivos que a gente tem um relacionamento com os nossos parceiros de trabalho muito bons. Eu falo que bons contratos é onde todos ganham, né? Então, hoje eu tenho um fornecedor que já está há alguns anos lá com a gente. Ele é um fornecedor para a BU Brasil, então todos os meus sites Brasil, escritório, ele que tem o contrato. E eu falo que, assim, não pode ser só nós, o time de procura, falando, não, pressiona, tal. Não funciona assim. Eu sou, acho que, um dos caras na indústria que briga muito por questões técnicas. Eu entendo a exigência de toda empresa, onde você tem um budget limitado, né? Você tem uma questão de pressão de custos, mas no final do dia, se você olhar só o custo, vai sair mais caro em algum momento. Você não vai ter o recurso humano... Riscos não, ali, né? E outra, você não vai ter o recurso humano que você gostaria, naquele perfil que você gostaria, e muitas vezes, se você tiver um turnover alto, tudo que você investiu nele vai embora. Então é assim, se a gente investe sabendo que vai embora, então a indústria não vai investir. Então você precisa ter minimamente uma manutenção dessas pessoas e não é uma garantia, mas um comprometimento com o teu negócio. Né? Mas qual é a vantagem para o teu parceiro ali, o seu fornecedor? Eu falo abertamente, eu falo, usa a minha indústria. Eu tenho multimarcas, cara. Põe no teu portfólio. Eu te ajudo. Aí o cara olha para mim e fala, olhando por esse lado, acho que... É bom, né? Até que é bonzinho, compensa, né? Então, a gente tem que ter alguma olhada para fora, né? Senão não funciona. E a gente tem que estar aberto a isso. A essa flexibilidade, essas mudanças, tem que estar lá. Uhum. Perfeito. Achei muito interessante essa colocação, porque você dá a deixa para o próprio fornecedor, ele, vamos dizer, vender para um outro concorrente ou que seja um parceiro de outra área, dizer para ele, olha, eu sou um cara que forneço na Mondelez, eu já passei por esse crivo, por esse critério, então eu creio que eu posso te servir também. Essa é a hora mais difícil. Fornecedor, não. Não, parceiro. Veja como ele classificou. Parceiro. É Já não é o primeiro do dia que fala isso, né? Não? Exato. Não, ó, assim, se vocês me permitirem, ó, a gente tem uma situação ali que eu falo, e não é Mondelez, acho que todas as empresas por onde eu passei, o tratamento com esse parceiro tem que e precisa ser igualitário. Sim. Tá? Eu sou um cara que briga de uma forma ferrenha para falar para as pessoas assim, são pessoas, Exato. né? Sem o meu vigilante, Sim. sem o meu porteiro, sem o prestador que for, você não avança. Perfeito. E eles fazem trabalhos extremamente importantes e muitas vezes são pouco valorizados. Então, se nós que estamos à frente, como gestão, gerência, diretoria, que estamos à frente dessas pessoas, nós não representarmos adequadamente, não vai funcionar.
Exatamente. Tá? Isso, olha, eu brigo muito isso, né, nas cadeiras que a gente ocupa, e brigo assim de uma forma, assim, muita gente, eu já arrumei confusão dentro das empresas, e as pessoas olham de um jeito assim, falam, não, pessoal, desculpa. Não é porque é o parceiro que está ali, não, tem que ser igual, tem que ser tratado igual. Exato. E reconhecido. A valorização das pessoas Sem precisa dúvida. ser uma coisa recorrente, não uma coisa que você Não exerce pontual. ou executa quando bem entende, né? Eu acho que isso é clássico, né? Eu queria puxar um pouquinho, nós temos quase que o mesmo tempo de exército, né? Servimos juntos no mesmo aquartelamento. Pois é. E depois acabamos tomando outros caminhos, né? Mas sempre nos encontrando. Sem dúvida. Né? Mantendo a nossa amizade fortalecida. Mas eu sei que você foi trabalhar logo que você saiu do exército, das fileiras, você foi trabalhar com uma parte de minério, se eu não salvo o melhor juízo, né? Que a gente se encontrava para falar das escoltas, sim. né? Como é que você estava lidando com escoltas de carga, eu trabalhando com transporte de valores, Verdade. você cuidando de escoltas de carga, de alto valor agregado, né? E depois você já entrou nesse caminho na Mondelez, onde você já está há algum tempo, né? O que você trouxe da tua bagagem? Eu estou como fazendo uma pergunta para mim mesmo, como se tivesse um espelho aqui, né? O que você trouxe da tua experiência militar para essas outras experiências que você carrega até hoje, Kassai? Andrade, assim, ó, acho que legal tua pergunta. Eu acho que quem veio da caserna naquela época, a gente tá falando década de 90, eu particularmente, claro que tive um desafio enorme de adaptação, né? A gente saía de um mecanismo caserna, aquartelamento, muito mais fechado, com tudo muito bem estruturado, vamos falar assim, né? Sim, senhor, não, senhor, ele quer ir embora, né? Comando e controle, a vida era mais fácil. E aí a gente vem para um mundo empresa, multinacional, né? Então, antes disso eu fui advogar um pouco, vi que também não funcionava para mim, falei, não, a OAB não é comigo, chega de advogar, então vamos para outra área. E quando entrei na área de metalúrgica, de metal precioso, foi para mim algo totalmente diferente, onde, claro que a experiência militar ajuda muito, né? Porque ali você via uma operação muito próxima, com altíssimo valor agregado passando, e tudo sob a sua responsabilidade. Ali, mais do que o produto, a gente está falando de ouro, de prata, paládio, ródio, muito, assim, valor absurdo. E, de novo, a gente fala de pessoas, né? Então, assim, a gente viveu uma época onde explosão e invasão de empresas de transporte de valor estava em alta. E juro para vocês, eu olhava e falava, será que eu estou nessa lista? Era difícil ir para casa, era difícil entender, era difícil olhar para o seu vigilante, porque ele olhava para você e falava, chefe, e aí? Estamos bem? Tá tudo certo? Eu estava com uma segurança 100% armada, eu tinha toda uma estrutura que parecia um mini quartel. Caramba. Né? Era um mini quartel, que não deixava de ser. Eu até falava com alguns colegas, Andrade, até falava, poxa, parece que eu estou numa base de transporte de valor. Né? Era isso. E a gente teve episódios ali bem complexos. Né? Eu tive uma situação de invasão, eu tive uma consequência que teve 3 homicídios nessa invasão, né? Refém. Então, foi muito complicado. E aí eu falo para vocês assim, tudo isso valeu? Claro que valeu. Né? As experiências, se você não vive, você não as tem. Né? E você constrói com isso. E é claro que você usa dali, como eu usei de quartel, o que é de melhor. Resiliência, liderança, né? Tá junto com as pessoas no pior momento. Vocês terem ideia, quando a empresa foi invadida, eu estava de férias. Caramba. Me ligaram, eu fui para lá, olhando assim, aqueles chegando, as ruas fechadas. Olha, eu tinha 2 batalhões de área lá, os 2 subcomandantes de área estavam lá,
Eu falei, hoje eu fico famoso mesmo. Mas a maior preocupação nesse dia era pessoas. Porque havia ali uma informação de que tinha um vigilante meu sob a mira de fuzil e estava ali refém. Mas era uma informação muito truncada. E a própria polícia militar, assim, queria invadir. E nós fomos lá com muita tranquilidade. E aí esse papel de ter passado pelas suas armadas, te traz ali, uma experiência única. Para você olhar para o comandante de GC e falar assim, ô tenente, chega aqui. Eu sou o Kassai, tudo bem? Sou responsável pela segurança. Ele olhar e falar, calma, abaixa a guarda. vamos fazer isso de forma adequada. Eu conheço o site que você quer entrar. Não é esse caminho para chegar aonde você quer chegar. Nós vamos por um outro caminho aqui. Vamos comigo, me dá um coletinho, vamos fazer direito. E aí eu falo, os antigões que a gente fala, pra vocês terem ideia, o GC tinha um primeiro sargento. O cara olhou para mim assim, opa, acho que ele sabe o que ele tá falando. E eu olhei para ele e falei, sargento, chega mais aqui, cara. Me ajuda aqui, ó, porque eu tô vendo que o tenente que tá à frente é um cara com muito respeito, mas é um cara novo. E assim, invernizado. E a gente tem que entender ali, porque você não sabe o que está do outro lado. Então, todo esse mecanismo, esse sincronismo, é para ter sucesso e para salvaguardar pessoas. Perfeito. E dali, quando a gente sai com aquela bagagem de proteção de carga e tal, e vai mirando... Eu passei depois por uma indústria farmacêutica que também era assim. Eu tinha altíssimo valor agregado embarcado. Por quê? Oncologia. Eu entregava a governo 20 milhões de dólares embarcado. Pelo amor de Deus. Você imagina o tamanho da responsabilidade. Então, aí, quando eu vim para a indústria alimentícia, eu falei, nem sabia que tinha outro lado. Que a gente estava falando de uma operação super pulverizada, né? Com, assim, são 220 carretas dia de entrega. E com valores, não é que são baixos, mas são diferentes, né? Uhum. Aí você tem que trabalhar de uma forma totalmente diferente. E o legal do nosso negócio é isso. A gente se adequa, a gente se adapta, a gente carrega os processos e a gente transforma. Isso é legal. Isso é muito bom. Que orgulho te ver falar assim, meu irmão. É muito bom. Eu acho que o grande desafio, não só nesse desafio que você falou, de uma operação dessa, eu fico pensando no desafio que a área de segurança tem numa indústria tão grande como a Mondelez, em relação a você juntar as áreas de marketing, a área mesmo da produção, de fábrica, porque eu conheço um caso, que eu não vou revelar o nome, não tenho autorização, aonde as câmeras da área de produção não poderiam ficar nem com a segurança. Tamanho medo que eles tinham de vazar imagens de uma produção, um segredo da indústria alimentícia, tá? Um segredo da indústria. Então, eu fico pensando no tamanho do desafio que você tem na área de marketing, na área da receita do produto. E acho que o principal, a área de compras, porque eu entendo que com tudo isso você diga ainda, eu preciso adquirir, comprar ou investir, ou local, ou adquirir, que seja uma solução que me atenda a tudo isso. E ainda você tem, por último, para eu ficar, para cutucar mais você ainda, é a área de compras. Nenhum problema com compras, mas em geral ela defende que o custo-benefício seja altamente positivo e são grandes profissionais que fazem isso. Mas essa mistura toda acaba batendo na segurança porque tudo isso é influenciado lá. Me conta a respeito dessa resiliência também nesse outro pedaço. Tá, Zé, assim, ó, como eu falei para vocês, eu sou defensor de área técnica, né? E o comprador, ele não é o meu concorrente, ele não é o meu inimigo dentro da indústria. Muito pelo contrário, ele tem que ser meu aliado, tá? Quem é o comprador? Ele é um cara que é muito técnico, mas o foco dele é custos, claro, por isso que é a função dele. Mas, na verdade, muitas vezes, ele não entende a tua área.
ele entende de planilha, ele entende de custo-benefício, ele entende de contrato, ele entende de quanto o contrato vai voltar, quanto vai ser a multa, ele entende dessa negociação. Quem é que vai explicar para ele a área técnica? Eu. Se eu que vou abrir o bid, eu que vou fazer o meu escopo técnico para o comprador. Então é a minha obrigação de despender muita energia para trazer esse cara na mesa para falar, deixa eu te explicar o que eu estou buscando e vou respeitar o que você fizer de negociação, que está tudo bem. Mas entenda que eu não abro mão de uma questão técnica e vou te ajudar a defender isso no board. Não tem problema nenhum. Eu não vou te abandonar, porque senão eu jogo para ele nas costas e falo, não, se vira aí agora, eu já coloquei o meu escopo, se vira. Não, eu não funciono assim. Eu falo para ele assim, cara, quando você for para a tua liderança, me leva junto, que eu te ajudo a explicar o porquê que eu estou pedindo desse tipo de sistema, desse tipo de questão, especificações técnicas e exigências. Foi assim que a gente fez recentemente em Curitiba. A gente conversou um pouquinho antes, a gente fez um projeto grande lá e eu tive que realmente esmiuçar tudo o que a gente queria, senão não ia funcionar. Porque vem diversas ofertas de mercado. Nessa hora aparece tudo que a gente, tudo que a empresa fornecedor que quer, obviamente, vender para você a solução mágica do negócio. E muitas vezes, assim, a pessoa não conhece o que você tem ali. Você vai ter visita técnica, você vai passar por todas as etapas, você vai. Mas, assim, quem tem que, no final do dia, compreender tudo que foi oferecido e a melhor tecnologia que você vai implementar é a gestão. E o comprador tem que estar junto com você. Ele tem que acompanhar para ele entender, e aí ele olhar para você e falar assim, não, agora realmente está claro para mim por que você está brigando, por que a gente vive discutindo. Para ele também vai ser um aprendizado. Você imagina amanhã ele com um outro processo, em uma outra empresa, na área de segurança. O cara vai ficar expert, como vocês, vai ficar expert no negócio. Ele vai falar, tem uma bagagem, agora entendi como é que funciona a segurança. Ele pode até depois brigar no preço, depois que ele entendeu que a solução que você escreveu é a mais adequada. Aí ele pode até ir brigar, fazer o papel dele em custos e tal, mas já entendendo que não adianta substituir por algo, vamos chamar similar, que exatamente. A palavra é desgastada, né? O pessoal quando fala similar, né, Kassab? Pelo amor de Deus. Né? E assim, e até complementando a tua pergunta, faz parte, obviamente, do meu portfólio garantir para a indústria, no caso a manufatura, a proteção correta de imagens do negócio, né? Então, é claro isso, a gente está falando de reputação, a gente está falando, no final do dia, de questões de espionagem industrial, né? Concorrencial, e tudo isso está dentro daquilo que tem dentro da nossa função. Exato. Né? Então, de novo, voltando, é lógico que eu não sou operador da central. Se você me colocar ali, aliás, numa cadeira de operador, eu vou passar vergonha. Mas a gente, como gestão, tem que entender o que é que ali tem, o que retém. E o que extrai de informação. Exatamente. E como funciona. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Toda a rede de CFTV da Mondelez Brasil é apartada do negócio. Eu tenho uma rede própria. Isso, assim, já foge um pouco. Tá, mas por que você não trafega na rede da tua companhia? Você não confia? Muito pelo contrário. Eu confio muito. Mas eu não quero, de nenhuma forma, ser alguém que pode causar impacto na rede da companhia. É diferente, né? Seja por fluxo de imagem, ou seja porque eu quero atualizar algum sistema e eu vou ter que entrar na rede da companhia. Então a gente já fez uma estrutura totalmente apartada. Entre aspas, ela é offline da companhia. Ali eu consigo ter o domínio 100% sobre o que eu estou fazendo. Ali, mas e quem é que extrai? Então, para isso eu tenho uma estrutura
onde eu tenho um gerente local, Mondelez, eu tenho um coordenador local, Mondelez, eu tenho analista local, Mondelez. Então, eu tenho que ter minimamente uma equipe própria que lá no final do dia é a responsável se eu precisar extrair alguma coisa. Pra você ter ideia, o diretor de planta fala assim, olha, teve uma ocorrência e tal, quero ver. Eu tenho uma sala de guerra e que é de área de investigação nossa, a gente traz a pessoa, abre o client e fala, tá aqui, diretor, o que aconteceu? Aí ele fala assim para mim, não, grava aí para mim, salva aí que eu quero mostrar. Não, desculpa, eu não faço isso, cara. Aí o homem olha para mim e fala, não, o Kassai, não, eu quero, não, desculpa, eu não vou levar. Eu não mando isso. Se você precisar, traga aqui, a gente compartilha, olha aqui. Quando que eu extraio alguma coisa e se precisar? Jurídico. Por processo legal. Perfeito. Aí tá coberto, obrigado. Eu falo, tá tudo certo. Vai falar com o homem da lei aqui pra você ver se é fácil, gente. Simples Não é assim. brincadeira, não. Meu irmão, é muito legal ver você falando dos processos, da tua experiência, né, da lida com os teus stakeholders, com os fornecedores, né, com os parceiros, e de como você estruturou toda a parte de segurança, de security da Mondelez. Eu queria perguntar um pouquinho mais sobre as pessoas, né, sobre o teu processo de gestão de pessoas, que hoje, quando a gente olha para uma fotografia de mercado, o que a gente vê é uma coisa que eu acabo repetindo várias vezes aqui nos nossos episódios, né, que é você vê muita gente contratando ainda perfil técnico, né, habilidade técnica, hard skills, currículo, mas ainda demitindo muito questão comportamental, né? Então, soft skill. Então, eu contrato hard skills e demito por soft skills. Como é que você tem trabalhado o teu time? De que forma que a gente percebe cada vez mais os gestores de segurança saindo daquela caixa preta, saindo debaixo da escada, né? Como anteriormente a gente via as seguranças designadas e até estruturadas dentro de uma empresa, e abrindo realmente a sua mente para terem equipes multidisciplinares, terem valências diferentes, distintas, até de outros segmentos, né? Traz gente do agro, traz gente da indústria farmacêutica, traz gente Aeroporto. Do aeroporto, do porto, enfim, dos mais diversos segmentos. Como é que você está trabalhando isso? Montagem de time. Que eu sei que você é um cara que monta time como ninguém. Quem me dera. Vamos lá. Acho que uma coisa importante, né? Parênteses aqui do Kassai. Todas as empresas que eu passei, eu nunca levei ninguém do meu antigo time. Isso sou eu. Né? Perfeito. Aí você fala assim, ué, mas por que não, né? Porque, primeiro, quando eu assumo uma posição, eu entendo que eu tenho que dar o direito e o respeito da equipe que lá está para me receber. Então, primeiro eu vou lá, eu preciso conhecer as pessoas. Por quê? Porque na segurança, confiabilidade é um dos principais quesitos, certo? Então, se você já tem uma equipe que trabalha com você há alguns anos e você eventualmente migra para outra empresa, depois de um tempo, muita gente, e é natural, puxa os antigos colegas e fala, olha, vem trabalhar comigo, né? Quer trabalhar com quem você eventualmente criou uma janela de confiança durante muito tempo. Eu não trabalho assim, tá? Então eu vou lá, como eu cheguei na Mondelez, tinha uma equipe já lá, e primeiro eu vou conhecer as pessoas, quem são as pessoas, os skills que elas têm, que competências, que perfil, o que elas estão buscando, né? O que é futuro de carreira, né? Então, aos poucos você vai analisando cada um desses profissionais. E se você precisar trazer alguém do mercado, qual que é a dificuldade hoje que eu acho hoje, né? O mercado hoje, eu estava falando para o Zé, que ele abriu um vale entre quem chegou no mercado e passou por tanto e tanto tempo e está
em posições privilegiadas, vamos falar assim, e uma distância entre a próxima gerência que está buscando essa posição. Perfeito. Ficou um vale. Culpa de quem? De ninguém. Eu acho que assim, a segurança evoluiu muito nos últimos anos e a gente tem a obrigação de acompanhar recursos humanos e tudo o que está acontecendo que estão oferecendo no mercado. E se a gente não encontrar uma forma de equalizar isso, a gente vai continuar perdendo profissionais pelo concorrente, por uma oferta diferente, por uma carreira diferente, porque ele recebeu uma oferta de um pacote diferente. Então eu vejo no mercado, no nosso mercado, a realidade hoje, assim, me perdoe alguns colegas se eu falo isso, você está numa grande empresa, você é reconhecido, você tem um pacote maravilhoso, você vê o seu colega com uma função e responsabilidade de abrangência e capilaridade muito maior às vezes que a sua, e aí você fala, pô, o cara tá bem, mas no final do dia, quando a gente sai daqui, vai lá na padoca e toma uma, o cara chora no teu ombro, cara. Porque não é a realidade. Sim. Na verdade, assim, ele faz muito, mas na verdade, no final do dia, o cara não tá feliz, meu. Então, tem aí um gap para a gente corrigir com relação a mercado e oferta de mercado. E aí, voltando um pouco à tua pergunta, como é que eu preparo o meu time? Nós demoramos recentemente 6 meses para eu preencher uma posição de um gerente de segurança para o site Curitiba. 6 meses. O mais legal disso é que eu puxei ele, eu posso até falar, eu puxei ele da ADM, né? E recentemente eu conversei com o pessoal de talent da ADM e o pessoal veio conversar comigo e foi tão legal, porque assim, o que era para ser eventualmente uma possível especulação virou um bate-papo. E eu me divirto com isso, tá? Com o time de talent. E foi bem nessa linha. Porque eu falei assim, olha, da mesma forma que recentemente eu puxei um profissional de vocês, amanhã pode ser o inverso. E tá tudo bem. E esse mercado precisa conversar. Sim. Precisa entender como é que é o profissional de segurança, o que ele está buscando. Senão não vai funcionar. E eu, quando eu puxei esse cara, hoje ele está indo muito bem, graças a Deus, mas assim, ele veio literalmente com a mala, com a família, com todo mundo no carro. Uma responsa, hein? Eu tirei o cara morava em Mato Grosso. Hoje o cara mora em Curitiba. Então você imagina assim, se 40 graus para 20 graus em média. E, ó, às vezes até menos, até né? menos. E o feedback que eu tenho dele, esse é um trabalho que a gente tem que fazer muito próximo aos profissionais, né? Que é uma construção. O feedback, assim, ele fala para mim, eu tô feliz, obrigado pela oportunidade, sei que eu tomei a decisão certa. Isso, é muito bom de ouvir. Isso é o que mais vale, né? Quando o cara fala pra você, sei que eu tomei a decisão certa, é sinal que esse cara tá feliz, motivado e ele vai te entregar muito ali. Sim. Não importa, ele vai te entregar. E você vê, porque assim, você imagina, tá com toda a família dele lá, sogro, você fala, cara, que responsabilidade, né? Você movimentou uma pessoa e toda a sua estrutura de família, né? E aí, pro meu time que tá hoje lá, você precisa também criar oportunidades dentro ou até fora. Eu não tenho problema com isso. Eu falo abertamente. Eu tenho one-on-one com o meu time. Eu falo abertamente. A gente faz esse trabalho de coaching ali, né? Um pouco de mentoria, porque eu falo assim, ninguém tem esse direito de falar, não, esse profissional tem que ficar aqui, ele tem que fazer... Negativo. É um profissional no mercado. E se amanhã eu perder esse profissional para o mercado e ele for bem, cara, eu tenho que ficar feliz. Exato. Não é sensacional como se prepara os profissionais nessa área de segurança? Porque quando a gente nasce e vai para a escola, o pai da gente pergunta o que você vai ser, duvido que o Andrade falou, eu vou ser operador da central de monitoramento. Fala para mim, Andrade, foi? Kassai também não, também não. Por mais que vocês tenham vindo da caserna e tal, né?
Mas eu queria também puxar um pouco na lateral disso, porque a gente sabe que a Mondelez tem várias ações aí de marketing, como é o caso aí do Morumbis, né? Eu queria que você falasse a respeito, não só pelo fato em si do marketing, mas porque isso também tem impacto em toda a operação da empresa. Afinal, vocês passam a ter mais foco na imprensa, tem que ter cuidado com isso sempre, mais exposição. Com certeza foi uma medida estratégica muito bem estudada na companhia, e isso passa também pelo estudo de prevenção de perdas como imagem, etc. Tá certo? Fala um pouco a respeito disso, se teve impactos, como eu estou imaginando, na área de segurança, a situação do Morumbis, fora que é o time, né? Que não é bem o time, mas é um time razoável. Fale é um time por razoável. você. Time razoável. Fale por você. O Andrade aqui não fala não muito nos de comprometa. futebol, mas tudo bem. Fale por Mas você. brincadeira à parte, fala aí pra gente a respeito dessa estratégia Não, toda. essa é uma ótima pergunta sua. É claro que a Mondelez, como uma empresa global de grandes marcas, as ações têm que ser muito bem calculadas. As jogadas de marketing fazem toda a diferença quando você tem uma concorrência assídua e você tem que estar presente nos lares dos seus consumidores. Esse é o meu cliente final, a gente tem que estar lá de alguma forma. Então, quando veio o Morumbis, né, quando veio o contrato e a chance, a gente esteve lá, viu o que é que tudo aquilo traria de benefício e reflexo, né, para a marca da companhia, uma das marcas. Lógico que a empresa entendeu que era a melhor coisa a ser feita. E nós, no meu caso, a área de security da companhia, a gente não pode ficar atrás da estratégia da companhia. Isso, por isso a pergunta. Você tem que estar sempre próximo, né? Então, e aí você chama o teu time direto para falar, pessoal, vamos pensar longe, né? Brinquei quando não vamos olhar para o coturno, tem que olhar para fora. Vamos ser criativo. Mas o pessoal olha para mim e fala, pô, chefe, marketing, né? Falei, marketing, endomarketing. A gente precisa fazer. Empresa, né? E aí, o que a gente fez em Curitiba recentemente, né? A gente lançou um projeto dos carros elétricos, né? Que foi super bem recebido pela área de meio ambiente da companhia. A gente está falando de economia de combustão, né? Pô, carro elétrico. Mas aí a grande sacada foi colocar na lateral do veículo sustentabilidade. Né? Muito legal. Então você né? imagina, um veículo Dá da área impacto. de segurança, fazendo ronda no site, e com um adesivo do lado que o pessoal olha, minimamente sorri quando vê Legal, aquilo. Né? Você olha e fala, pô, é um veículo da segurança. É um veículo da segurança dentro da estratégia da companhia. Então, eu acho que esse tipo de coisa traz uma energia diferente. Uma outra coisa que a gente fez na área de transporte. O meu especialista de risco de transporte foi junto com o time de transporte e o warehouse, colou no transportador, convenceu o transportador que esse é um transportador mais dedicado na nossa operação e de forma gratuita eles colocaram 5 veículos todos adesivados, todos com a multimarcas da companhia. Então, isso também é uma ação assim, de muito orgulho, que você olha, uma carreta gigante, ninguém conhece Mondelez, mas todo mundo conhece as marcas. E o cara adesivou inteira, entregou na operação. Qual o custo para Mondelez? 0/0. Zero. Olhando para o negócio Mondelez como um todo, a gente sabe que o produto, né, principal, a matéria-prima principal, cacau, né, depende dos nossos fornecedores. Hoje, o Brasil é um dos maiores fornecedores mundiais, salvo o melhor juízo. Você deve ter esses números na cabeça, mas você já havia comentado conosco, né, sobre Costa do Marfim. Enfim, a gente sabe das intempéries que a agricultura sofre, né, seja por clima, seja por tempo. Mas a gente percebe que tem uma crise aí instalada que influencia na produção do produto da matéria-prima principal da Mondelez. Como que você está vendo esse cenário? O que a empresa está fazendo para, de alguma forma, existe algum projeto que você
que a Mondelez participe com alguma ação conjunta? Fala um pouquinho mais desse cenário pra gente, Kassai. Esse é um tema que até me dá até calafrios às vezes, né? Porque assim, cacau, claro que é a commodity hoje que abastece toda a indústria de chocolate no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, não é só aqui. Então, e o maior exportador ou fornecedor de cacau no mundo é a África, Costa do Marfim e região, aonde eles abastecem ou exportam 70% do cacau do mundo inteiro. Pesado, hein? Né? O que aconteceu é que no último ano, por questões climáticas, a safra do cacau na África ela acabou sendo muito prejudicada. E isso, o impacto ele veio direto na indústria, porque a commodity subiu até 5 vezes o valor. Hoje ela está em 4 vezes o valor. E, obviamente, o valor do Lacta não pode subir na prateleira do supermercado 5 vezes. Então, no Brasil, especificamente no Brasil, a Mondelez tem um projeto já há muitos anos, chama Cocoa Life. É um projeto muito bacana, onde pequenos e médios agricultores e produtores na região de Ilhéus são todos financiados. Eles entram num programa onde entra desde a parte educacional, desde a parte de pesquisa e desenvolvimento, como manusear na terra, né, produzir melhor o cacau, a rentabilidade da terra, e o suporte para a família. Por exemplo, vou dar um exemplo, os filhos daquele agricultor, eles têm que estar na escola. Eles não podem trabalhar no campo, né, por uma questão de faixa etária, né? E se o agricultor ali, o pequeno produtor, seguir os protocolos, a Mondelez dá todo o suporte de assistência, seja financeira, seja com as melhores mudas ou as melhores sementes que são hoje pesquisadas na Universidade ali da Bahia. Então, foi todo um processo conjunto para que aquela pequena área, né, desse uma performance, às vezes, 4 vezes maior do que o agricultor estava acostumado. Eu vou dar um exemplo assim, no ano eu produzia o quê? 200 quilos, e agora? Chega a produzir 1.500. Então, é muita coisa. E isso trouxe uma motivação óbvia para toda a região, e para a Mondelez, óbvio, abriu uma janela dizendo: o Brasil é um grande potencial, como foi na década de 80, sofreu com vassoura de bruxa, e agora a gente já superou isso. Uhum. Então a gente está recuperando isso. Mas a gente está falando de uma Mondelez que é uma multinacional. Uhum. Então, o Brasil resolve, e o resto? E o resto. Né? Então, outras regiões do globo, Equador, né, tem outras regiões que também, dentro do seu clima e tal, são potenciais para o futuro. Que a gente escuta às vezes na internet, papo assim, o cacau vai acabar, o chocolate vai acabar. Não é isso. Né? É que você precisa criar alternativas. A gente está falando de efeitos climáticos, a gente está falando de El Niño, a gente está falando de... Não é só na África, sim, todo o globo está sofrendo. E a indústria precisa se reinventar para isso. Né? A Mondelez olha isso com muita seriedade e serenidade. Uhum. Né? E nós, dentro dessa indústria, também temos que fazer o nosso papel. Sim. O que é fazer esse papel? Não é só gastar menos, é gastar de uma maneira correta. Colocar da maneira certa o valor. É investir aonde realmente precisa investir. Né? É o tal do fazer mais com menos. Né? É o tal de ser criativo nesse momento, porque quando você está bem, todo mundo é bom gestor, meu. Uhum. Tem razão. Né? O número sempre é positivo. Se você errar um pouquinho, nem vai aparecer. Agora, quando toda empresa está buscando ser o mais assertivo possível com relação a custos, você também tem que fazer o seu papel. Perfeito. Você tem que entregar o seu ali também. Isso faz com que você aumente a sua capacidade ali de criatividade e inovação. Sim. Sem dúvida. Perfeito. Fechou, tá lindo. Eu recebi umas ligações aqui, enquanto eu estava pelo telefone, tocou aqui, vibrou. O Magnão dizendo assim...
Vamos comer um chocolate ou não vamos? O Maguinão tá querendo. Maguinão. O Lima falando assim, e aí? Tá essa conversa toda, o Kassai não muda o tom de voz, ele é tranquilão. Eu quero saber o seguinte, eles perguntaram, vai ter aí um aperto, vai ter alguma coisa? Como é que vai ser esse fim de programa aqui, meu irmão? Para tudo. Padrão... Padrão programa. Padrão programa. É o seguinte, nesse momento é o momento Pega a Visão. E no momento Pega a Visão, o nosso expert, o nosso convidado, dá um papo reto para nossa audiência. Então, se você quer pegar o papo reto do Frank Kassai, acompanha aí que ele vai olhar para aquela câmera ali. Ai, cacete. Perdão. Aquela câmera ali, irmão, e você vai mandar o seu papo reto. Show. Acho que eu vou dar um recado, assim. A gente que tem 30 anos de carreira já, ou mais nesse mercado. Eu falo para as gerações que estão não só ingressando, mas já estão maduras no mercado. Você precisa gostar do que você faz. Se você não gostar, você não vai ter capacidade de convencer seus times a engajar no que você quer fazer. Então, essa forma de convencer, a forma mais tranquila de você fazer isso é provar para essas pessoas que você ama o que você faz, que você acredita no que você faz e que isso dá um resultado. Por que eu estou falando isso? Porque, eventualmente, você olha para o vizinho na indústria e nas grandes companhias e fala, poxa, por que o meu colega de marketing já foi promovido 4 vezes? Porque ele é de marketing. Essa é a resposta. Porque ele é de finanças. Porque ele é de outra área. Então, acredita na sua área. Se você gosta do que você faz, acredita que com certeza o resultado vem e o reconhecimento vem. Agora, se você realmente está olhando só para o vizinho, pensa bem, pega um espelhinho, porque talvez, você precise repensar a carreira. Agora, se você acredita, vem com a gente que é uma carreira de sucesso. É isso aí, meu irmão. Fechou. Que prazer te receber aqui, que prazer te ouvir e ver o sucesso que você está alcançando. Você é merecedor de tudo isso. Muito bem. A gente está fechando mais um episódio dos Experts. Foi sensacional. A gente queria agradecer o seu tempo. Sabadão, é o dia que, teoricamente, a gente descansa. Sabadão a gente trabalha mais. O telefone Andrade não para de tocar. Tá todo mundo aqui a 1000 por hora, não tem jeito. Nós vamos, além de fechar, agradecer, despedir, fazer o nosso fechamento habitual aqui. Tá certo, Andrade? A mão aqui, Kassai. Vamos lá. Pra câmera do meio ali, pessoal. Pra onde nós vamos, Andrade? Vamos pro alto e avante, galera. Bora lá. É isso aí, pessoal. Fechamos mais um. Obrigado. Boa, sucesso. Tamo junto.